Olá, pessoal. Por aqui é Coronel Maria Costa, coronel veterana, presidente da CAB, diretamente do nosso CABcast, e hoje com uma missão muito especial. Nesse mês em que a gente fala de Setembro Amarelo, em onde a gente valoriza a vida, as instituições, a nossa corporação, Polícia Militar, fez e faz um trabalho excelente nessa área. Nós temos o prazer, a honra de receber aqui em nosso estúdio o Tenente Coronel Rodrigo Araújo. Ele é chefe do CAPS, que é o Centro de Assistência Psicológica e Social da Polícia Militar, que em breve estará de casa nova. Tenho aqui comigo a jornalista Fran Marques, jornalista da CAB, que vai me ajudar a conduzir essa conversa, uma conversa sobre saúde mental. Doutor Rodrigo, seja muito bem-vindo. Obrigado, coronel. Obrigado ao público, que está aqui nos assistindo. Primeiramente, gostaria de agradecer a oportunidade para a coronel Maria Costa, pela CAB. A CAB, pelo todo o seu histórico, o CAPS, antigamente chamado CASO, existe desde 1977 e foi marcado pela sua história, pelo apoio da CAB. A CAB já nos patrocinou psicólogo, assistente social, psicopedagogo, assim, todas as ações que até hoje, assim, a CAB foi sempre grande parceira do atual CAPS, nosso Centro de Assistência Psicológica e Social, e gratidão por estar tendo essa oportunidade. Que bacana, e a gente fica muito feliz. A CAB já teve na sua história, seus altos e baixos, mas realmente sempre ali muito próxima da Polícia Militar, ficou lá até 2015 e a gente continua, Nós tivemos um grande desafio de reerguer a CAB, mas hoje a gente se orgulha de ter essa parceria com a Polícia Militar, Nós temos termo de cooperação técnica e a gente sempre tem esse olhar de caminhar juntos, Eu falo sempre com a coronel Ana Paula, que já foi entrevistada, no sentido da gente poder apoiar a nossa corporação. Porque é o sentido, doutor, da associação, da entidade associativa, ela caminhar junto, ajudar a corporação, porque às vezes a corporação não dá conta de fazer tudo. E é nesse contexto que nós queremos saber. A CAB tem mais ou menos quase 11 mil titulares associados, só que a gente trabalha para a família, Fran? Trabalha para os dependentes, para as esposas, para os filhos, então é muita gente. E é aqui uma grande oportunidade da gente ouvir você como chefe do CAPES e falar das ações que a Polícia Militar tem implementado, e eu tenho certeza e acompanho, não é só porque eu acompanho mesmo, que nesse comando da Coronel houve muita novidade no sentido de fortalecer a saúde mental da Polícia Militar. Mas aí nós queríamos começar perguntando a você, quanto tempo de polícia, Tenente Coronel já à frente do CAPS há quantos anos, e conciliar essa atividade de psiquiatra com outras atividades, porque como oficial a gente nunca faz uma coisa, só uma coisa, Tem que ter esse olhar macro. E aí, quando começou esse amor pela Polícia Militar? Coronel, estamos na Polícia Militar agora em 3 de abril, vai completar 17 anos a nossa turma, a turma Oswaldo Cruz, com muito orgulho, com muita honra. Estamos à frente do Centro de Assistência Psicológica e Social desde 23 de março de 2023, para completar também 3 anos. Nós estamos lá à frente. E realmente, como a senhora colocou, desde 2024, com a gestão da Coronel Ana Paula, nós temos passado realmente, eu digo assim, uma verdadeira revolução dentro da polícia. Só para citar um exemplo, até janeiro de 2024, a Polícia Militar, por quase 10 anos, tinha só um especialista, que era eu. O restante era por meio de rede credenciada. Agora nós temos a oportunidade de ter uma colega civil cedida pela Secretaria de Saúde, que faz a carga horária completa de 40 horas, 2 colegas contratados pelo Acordo de Cooperação Técnica com o SESC, cada um faz 20 horas. Nós temos 3 psiquiatras de carreira, cada um faz 30 horas semanais, fora a nossa rede credenciada. Então nós estamos num momento ímpar. Isso falando da especialidade de psiquiatria. Se a gente for falar aí na psicologia, nós temos 7 psicólogos, cada um faz 40 horas semanais lá na nossa sede, e quiçá, assim, nós estamos bastante felizes e surpresos, assim, que atende exclusivamente policial militar e estamos com a lista de espera de 30 dias, Então, tem sido realmente bastante bem sucedida essa implementação, esse esforço e todo esse investimento que está sendo feito em prol da própria corporação.
Que bom, doutor, ouvir isso, porque até na mídia mesmo, às vezes explorava, né? Só tem um psiquiatra, né? Às vezes a mídia quer ali um motivo para falar, às vezes, das nossas deficiências, enfim, né? E saber que nesses últimos anos aí, a Coronel já vai para quase 2 anos, né, de comando, tudo foi reforçado, né? Tudo foi reforçado em termos da psicologia, da psiquiatria, da saúde mental. É bom que o nosso associado saiba que às vezes as pessoas não se atualizam e este é um momento para a gente reforçar isso. Que a Polícia Militar hoje tem uma estrutura na saúde mental que todo mundo pode procurar, todos os policiais militares. E parabéns, né? Parabéns pelo trabalho, parabéns ao comandante-geral por essa consolidação, né, de profissionais, de parcerias em prol da saúde mental da família PMDF. Agora, doutor, além desse momento ímpar, como o senhor falou, né, desse reforço na saúde pública, houve também uma mudança de mentalidade dentro da corporação, né? Antigamente era meio que um tabu se falar de saúde mental. Hoje em dia a gente consegue perceber, até pela lista de espera de 30 dias, que na verdade as pessoas estão vendo a importância de cuidar da saúde mental. E aí eu gostaria de saber, então, os principais desafios que a Polícia Militar enfrenta em relação à saúde mental, já que é uma atividade tão estressante, né? Isso. A Associação Brasileira de Psiquiatria vem batendo nessa tecla em relação à questão da psicofobia, que é justamente o preconceito às questões relacionadas à saúde mental. E graças a Deus a gente tem vencido, a gente percebe que dia após dia a gente tem vencido, assim, derrubado barreiras, né? E as pessoas estão se permitindo aceitar suas emoções, falar das suas emoções e o principal, buscar ajuda. É isso que nós temos percebido. Então, como desafio, Fran, então o que nós temos? Assim, nós estamos com um plano, daqui a pouco eu vou falar dos nossos planos de ação. Um dos nossos planos de ação é justamente capilarizar em todos os batalhões da polícia. Um dos desejos da Coronel Ana Paula é que a gente chegue no policial que está na ponta. Então, nós temos algumas ações que nós vamos comentar dentro de breve e também atingir o nosso veterano, atingir os dependentes, as crianças. O Colégio Militar Tiradentes também está com uma demanda, então não é uma demanda que há 5, 10 anos atrás não existia, hoje nós estamos tendo, então nós temos que adaptar dentro da realidade que nós estamos tendo, né? Então nós estamos assim com um campo, uma seara muito grande para expandir. E creio que com a nova sede vai ter um potencial de estrutura muito boa, nós vamos estar devidamente equipados para estar nesse enfrentamento a esses desafios. Maravilha. Doutor, aí eu vou perguntar, você falou da nova sede, a gente olha lá, né, vê que o prédio está bem avançado, né, grande, ali próximo do centro médico. Já tem uma data de inauguração ou uma previsão para o ano que vem? E aliada a isso, eu queria só complementar que eu sou antigona, viu, Fran? Eu sou antigona e dali da CPFI tinha um caso, né? E eu sou de um tempo que as pessoas que procuravam o caso eram rotuladas de 1.01, né? Mesmo mulher, né, entrando ali em 1983, quando a gente chorava, mulher chora mais, coloca mais suas emoções. Mas a gente era preparado para, tipo assim, aguentar, você é superior ao tempo, não pode chorar, não pode, é fraqueza. Eu imagino que isso, né, na sua pergunta aí para o doutor, tenha sido um dos grandes desafios, porque... E aqui a gente percebe também, porque nós temos uma clínica, que as pessoas demoram, às vezes, a pedir ajuda, até por isso, porque o policial é superior, você não pode ter medo que o colega saiba, né? Então, eu tenho essa lembrança, né, do caso e comparando com hoje, né, mudou muito. A gente já fala disso e já fala, eu preciso de ajuda, fala para o colega, né? Você precisa procurar um especialista, não é isso? Exato, Coronel. É muito interessante, Coronel, o que a senhora está colocando, porque dentro da psicologia a gente coloca o seguinte, a gente tem por um lado a prepotência, eu sou maior, estou acima do tempo, e por outro lado o contraponto da prepotência é a impotência. Então, um chega facilmente ao outro. Então, o que nós temos que buscar a nossa meta? Nosso senso de potência, que nós somos humanos, que nós temos um limite, que nós podemos sentir, nós temos que nos permitir isso, porque nós resgatando o tempo todo o nosso senso de potência, o que acontece? Nós conseguimos nós nos mantemos autorregulados, sabendo que nada é eterno, né? Tudo passa. Uma tristeza, uma chateação, uma ansiedade, uma raiva, a gente reconhecendo, fazendo por onde para isso ser devidamente processado, trabalhado, passa. Como qualquer emoção.
Então, e a gente só consegue isso, estar nesse senso de potência, no reconhecimento das nossas próprias emoções. Porque o que a gente nega, a gente reforça. Então, negar a tristeza, negar a raiva, negar a ansiedade, a gente não tem como colocar para debaixo do tapete. A gente só faz ampliar, aumentar, e no devido tempo, infelizmente, pode chegar a manifestação de adoecimento bastante grave. Doutor, então nesse contexto aí de inaugurar o CAPES brevemente e as ações, eu conversei com você, você estava num projeto, estava numa ação, né? Uma ação dentro de um quartel. Quais são as ações hoje assim de maior destaque no campo da saúde mental? Certo, comandante. Hoje nós temos uma ação que a gente pulveriza para todas as unidades da Polícia Militar, chamada Rodas de Conversa. Geralmente acontece às quartas-feiras. Um profissional nosso, militar, graduado em psicologia, faz uma visita programada a todos os batalhões, para os efetivos, fazendo palestras sobre sensibilização, conscientização sobre saúde mental, falando de toda a nossa capilaridade, nossa rede de apoio, tanto própria como credenciada. Nós temos também apoios, por exemplo, externos, igual do Ministério da Justiça, tem o Escuta SUS, por exemplo. Nós temos o apoio do Acordo de Cooperação Técnica, falamos sobre a CAB, falamos de todas as possibilidades que nós temos hoje, assistência à saúde mental, que hoje, graças a Deus, nós temos fartura, né? Então, hoje só fica sem assistência realmente o policial que quiser. Mas, assim, hoje nós não temos desassistência. O policial que hoje bate no Centro de Assistência Psicológica Social, ele é prontamente atendido. Nós estamos falando do Rodas de Conversa. Recentemente, de junho para cá, nós começamos uma atividade com o nosso chamado consultório itinerante. Nós também fazemos agendamento prévio para todos os batalhões da polícia, só que o consultório itinerante tem intenção de assistência, fazer um acolhimento, uma escuta qualificada. A partir daí é feito o devido direcionamento. Precisa de uma psicoterapia, precisa de um acompanhamento médico, precisa de mais algumas sessões. Tudo é feito devido direcionamento, seja para a nossa própria sede ou seja para a rede credenciada ou nossos parceiros, né, que também nós fazemos direcionamento conforme localidade de trabalho do policial e conforme também o endereço do policial. E assim, o que nós temos mais? Nós temos essa aí já clássica na nossa subseção de bem-estar social SBS, funciona 24 horas, 7 dias por semana, tem um celular funcional que funciona todo o tempo. Então, toda a comunidade policial, não só o policial militar, o policial, o dependente, o pensionista, o reformado, fizer contato nesse número, também vai ter orientação de como funciona toda a nossa rede. Como que faz para acessar, como que faz se precisar, por exemplo, de uma emergência, um filho, por exemplo, o meu filho está em uma situação de crise agora, como que eu devo proceder? É passado todo o passo, quem nós temos credenciado, eu preciso de uma consulta para mim mesmo, como que eu faço? Passamos todos os caminhos de marcação, tanto próprios como os terceirizados, se for do desejo do policial também. Doutor, só complementar a pergunta, não sei se está dentro, mas porque são várias ações, né? Aquele programa que trabalha o Alcoólicos Anônimos, trabalha com as esposas dos policiais, que é muito, muito interessante, né? A gente até acaba e faz uma ajuda lá, que é a Tenente Luísa, que é a Subtenente Luísa que faz, né, com as esposas. Achei super interessante. Tem também, né, por meio da capelania também, uma assistência nos momentos ali de o policial perde um ente querido, aí ele está dentro do centro de assistência social, ou está dentro do maior, né, da DESAP, porque a capelania faz um serviço muito bom também nesse momento de estresse ou no momento em que perde um ente querido, de ir uma pessoa lá, de conversar. É dentro do centro ou não? Está fora? Excelente, Coronel. A senhora está fazendo essa pergunta. Nós temos lá no centro também esse programa, que é um programa ligado a um grupo de ajuda mútua chamado Alcoólicos Anônimos. Esse é voltado para o policial ou por interessado, mas com foco no policial militar, que quiser fazer um tratamento dentro dos 12 passos, dentro de uma programação que é muito interessante, que, se Deus quiser, dentro de breve, na nossa futura sede, nós vamos retomar nossos programas também assistenciais que nós tínhamos no molde de hospital dia. Também temos o Alanon, que é voltado para a família. E os programas, Coronel, que a senhora acabou de falar, que são tocados, a capelania sempre foi uma grande apoiadora nossa, nas nossas ações. Tem um núcleo de inteligência emocional ligado na capelania, tem Homens ao Máximo, tem a mentoria financeira, tem várias ações da capelania que sempre nos apoiou e nunca nos ajudou. E só também para relembrar, Coronel, nós temos a portaria 1074 da Polícia Militar de 2018,
que diz essa portaria? Do nosso programa de saúde integral. Então, o programa de saúde integral está incluído o Centro de Perícia e Saúde Ocupacional, nossa junta médica, a capelania, o CAPS e o centro médico. Então, a ideia é a gente trabalhar de forma integrada. Então, realmente, é até bom... Um complementando o outro, É até né? bom, comandante, assim, a senhora comentar, assim, que, na verdade, nós temos vários... E não esquecer também do CCF, né? Nosso Centro de Capacitação Física, né? Que a atividade física é fundamental, tanto para a saúde emocional quanto física. É uma rede. É uma rede, né? Então, todas conectadas pelo nosso departamento de saúde e apoio ao pessoal, que faz essa coordenação. E, anualmente, a gente tem um congresso, inclusive, desse ano vai ser agora no próximo dia 8 de outubro, já antecipamos fazendo um convite também para a comunidade, vai ter o dia dos comandantes, vai ter o dia dos efetivos do público policial militar e vai ter o dia também do DSAP. Vão ser 3 dias, cada dia vai ser um público com foco num público diferente, né? Num congresso de saúde integral que nós temos anualmente desde 2018, quando foi publicada a portaria 1074, que tem o nosso programa de valorização da vida. Que bom, né, Fran? Eu só queria complementar, antes de você fazer a próxima pergunta, já nos deu uma amostra de o quanto que cresceu, né? E dentro do próprio departamento de saúde, né, várias, né, como você falou, uma rede, várias seções, as subseções trabalhando juntas, né, a saúde integrada. E aí eu queria lhe perguntar, eu sei que tem uma dificuldade para atender o veterano e os dependentes às vezes, né? Tudo isso que você falou está voltado só para o pessoal da ativa? A expectativa, coronel, é assim, nós temos na verdade um contrato, um credenciamento com a empresa de contratação de pessoal de nível superior. Uma vez que a gente receba a nossa sede nova, inclusive o documento de formalização de demanda, que é o passo inicial para a contratação, nós temos previsto contratação de 30 psicólogos, 9 assistentes sociais, 9 enfermeiros, 2 terapeutas ocupacionais e 2 professores de educação física. Então, a nossa expectativa é que o nosso centro venha a funcionar até 3 turnos para poder dar conta de todo o público, inclusive assistindo nossos veteranos e também prestando assistência aos nossos dependentes. Então, em breve, né, com a estrutura do CAPES, vai ter condições de ampliar o número de profissionais e atender os familiares, não é isso? Exato, comandante, inclusive está previsto. A contratação, isso está no contrato. O documento de formalização de demanda, que a gente chama de DFD lá dentro, ele já está, inclusive, ele foi a parte que eu tinha que assinar, foi assinado aproximadamente há 2 semanas atrás, coordenando justamente com a possível entrega da nossa sede, né? E com 30 psicólogos, eu acredito que a gente vai dar conta de abraçar uma boa parte da comunidade policial militar. Que maravilha. Ativos e veteranos, isso, né? Isso. E hoje é grande, né? Assim, for pensar, o pessoal fala em torno de 70 mil ali. Isso. 70 mil pessoas. É muito bastante grande. gente. Agora, doutor, eu queria saber, assim, em relação à forma mesmo de tratamento. A gente está vendo que houve uma expansão agora, né? Com a comandante-geral Ana Paula, está vendo toda essa rede, mas eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho de como é que é a forma do trabalho de vocês, ajudando o policial nesse manejo desse trabalho diário com tanto estresse, né, com tanta pressão. Como que vocês auxiliam esses policiais que estão na ativa, que estão trabalhando dessa forma? Porque vai que alguém ainda tem a resistência de achar assim, não, eu dou conta sozinho, né? Ninguém pode me ajudar. Pode ajudar. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho como. E aí eu vou só complementar, porque assim, a gente olha lá as profissões, né? E fala que tem umas que ganham da polícia militar, né? Porque eu acho que é da segurança pública, o agente de segurança pública de uma maneira geral, né? Mas a polícia ostensiva que vai para a rua, a que coloca o uniforme, coloca todo o equipamento, entra na viatura e às vezes dá um beijo na esposa e no filho e não sabe se volta, acho que o estresse é lá em cima. E também, doutor, até por experiência própria, só para reforçar aqui o que a Fran perguntou, hoje a gente tem que se preocupar também com 2 coisas assim que são bastante ressaltadas no dia a dia do policial, né? Seja ele da ativa, do veterano, que é o endividamento e o alcoolismo. Às vezes o alcoolismo é mais até para o pessoal do veterano, porque o pessoal fala que a pessoa não se preparou, às vezes sente muito quando vai para a reserva. Aí eu posso falar como veterano, a gente sente mesmo, quando a gente não vê o nome da gente lá, 32 anos ali dentro da estrutura, só vai lá para outra diretoria que é de veteranos. Então a gente lida com isso. Eu imagino que também, né,
para o senhor como psiquiatra, né, é estressante a profissão mesmo. E não é por isso que a gente tem um cuidado até aqui na CAB mesmo, a gente não tem um cuidado de não trazer pessoas inexperientes que não conheçam dessas agruras que são próprias da nossa profissão, né? Então, se você puder responder, complementando aí 2 perguntas. Excelente assim, o posicionamento da Fran, o posicionamento da senhora também. Só para citar, assim, eu vou citar um exemplo do começo da minha trajetória profissional aqui dentro da polícia. Quando eu entrei aqui, olha que eu atendia já há 5 anos no pronto-socorro do hospital de base, né? Eu trabalhei 5 anos no pronto-socorro da emergência psiquiátrica do hospital de base, que é um hospital terciário, que vinha canalizado de outras unidades e até de outras unidades da federação. Só que quando eu entrei na Polícia Militar, alguma coisa começou a me chamar a atenção, percebi assim, tem algo diferente aqui. Então isso me levou a buscar uma série de especializações para entender o que acontece com o sistema nervoso central, com o cérebro do policial. E algo que é muito importante, o que a senhora acabou de colocar, realmente, não é colocando num senso comum uma questão do estresse. A gente não está falando de estresse do cotidiano, a gente está falando de um nível de estresse que está um ponto acima e pontos acima. Que qual policial que bate no peito, dá um beijo na sua esposa, nos seus filhos, vai garantir de pé junto que vai voltar para casa? Assim, é o desejo de todos. Porém, isso é um nível de tensão que sair de casa e não sabe se vai voltar, fazendo isso durante 5 anos, 10 anos, 15 anos, 30 anos, e muitos até muito mais que isso gera um nível de tensão que cronifica e muitas vezes cristaliza dentro do sistema nervoso central. Então, assim, algumas palestras que eu costumo dar, eu costumo até colocar o seguinte, né, que isso é até bíblico, né? Para cair basta estar de pé, né? Então, potencialmente qualquer um de nós. Então, nenhum de nós está livre disso. Então, o que nós temos que fazer? Então, a questão do autoconhecimento, da gente buscar recursos para isso, a gente está autorregulado, então é fundamental isso do início da carreira até o fim. E a gente sempre tem um cuidado, tem lá nós temos um dos nossos chefes lá, o Tenente Coronel Yuri, que é especialista em qualidade de vida, que dá muitas palestras em relação aos pilares de qualidade de vida. Então a gente tem que estar buscando de forma obcecada cada um daqueles 7 pilares. Está buscando a parte de atividade física, das partes tudo de saúde física, horas de lazer, uma boa qualidade de sono, boa alimentação, controle do peso. Então a gente tem que buscar de forma obstinada. Com qual propósito? O propósito é a gente terminar a nossa jornada, terminar a nossa carreira, pelo menos muito próximo da maneira como nós entramos. E lembrando o seguinte, é uma página da nossa vida que a gente tem que estar sempre assim, um passo para outros desafios, né? Que assim, esse termo aposentar é até um pouco ruim, que na verdade assim, uma etapa, uma fase, para a gente vai entrar em outros desafios e outras fases, né? Que às vezes aquilo que a gente tinha de sonho é uma oportunidade, que seja estudar, que seja ser empreendedor, que seja cuidar, de ter um cuidado maior de certas áreas. Por exemplo, tem pessoas que gostam, por exemplo, de liderança espiritual, religiosa, pode se dedicar mais. Voluntariado, né? Voluntariado. Que hoje está bem em voga. É muito bom ajudar o próximo, né? Isso assim, é fantástico essa atividade. Então, o ponto é uma profissão diferenciada que acho que isso é chover no molhado. Isso todo mundo sabe, a questão não é essa, o ponto não é esse. O ponto é, o que eu faço é igual uma casa. Se uma casa, a gente não faz a manutenção da casa, o cuidado da casa, ela vai deteriorar. O nosso corpo físico, a nossa mente, a nossa emoção não é diferente. A gente tem que estar cuidando constantemente, frequentemente. Agora, eu achei incrível, o senhor fala agora, a gente está falando... É biológico, né? Químico, né? A gente está falando de um cérebro que recebe diariamente altos índices de medo e de adrenalina. É disso que a gente está falando, exato, né? Exato. É algo biológico, fisiológico, com um reflexo psicológico. Na verdade, um efeito comportamental psicológico é fruto de uma reação química, de um sistema nervoso. Esse sistema nervoso já está, de certa forma, sendo afetado, em muitas casos está em sofrimento e tem a manifestação emocional e comportamental. Muito bem, doutor. Doutor, vamos falar de Setembro Amarelo, que é o mês, né, de valorização da vida. E nós aqui também na CAB, a gente se preocupou tanto que temos uma clínica, né, em apoio, né, à família PMDF. E eu já participei do primeiro, né? Sei que a Polícia Militar promoveu já o 2º seminário, né? Aí eu queria lhe perguntar, às vezes a gente acha que a corporação não avança, né, em questões de ter indicadores, né,
mas eu tenho certeza que, inteligente como o senhor é e com toda a equipe, isso já está sendo computado, esses dados, né? E eu falo isso porque a gente fica muito feliz de passar algum tempo, não ter um suicídio, né? Porque quando acontece na polícia, é aqui, nós trabalhamos para a polícia, e a gente, acho que em 2003, a gente teve um período bem difícil, né? Vários suicídios de policiais. Aí a gente começa a ver a doutrina, não é uma coisa só da Polícia Militar, do profissional de segurança pública, é de outras unidades da federação que acontece um número elevado, né? E esse mês, né, todas as instituições, a própria Polícia Militar, nós aqui, outras, todos, né, os órgãos do governo se preocupam com isso. Então, a minha pergunta é, o que foi feito, o que é feito em relação a isso, de cada vez mais colocar ali a assistência, dizer que está ali para ouvir o policial, e se há já esse tratamento de dados, né, de como está havendo seminários, tem várias pessoas preparadas dentro da Polícia Militar também, que dão palestra, eu fico assim, bem orgulhosa quando eu vejo, quando eu participo, e, e eu sei que o caminho é esse mesmo, é a gente também trabalhar com indicadores, não é isso? Verdade. É muito interessante, Coronel, a senhora colocar, porque assim, a gente também tem que, em vez de só destacar o negativo, a gente tem que destacar o positivo. Por exemplo, a gente está caminhando para o 4º mês, se Deus quiser, 0 ocorrências na corporação. É uma grande vitória. Graças a Deus. É uma vitória da nossa ação, não só local lá no setor policial sul, mas nessa ação também que está sendo pulverizada em todas as unidades da Polícia Militar. Então, assim, a senhora colocando em termos de números. Então, realmente, a senhora lembrou muito bem a questão esse ano a gente teve o 2º seminário de saúde mental, algo voltado mais para toda a comunidade. O ano passado a gente teve a oportunidade de ter grandes palestrantes, igual o presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria. Tivemos aqui também, que inclusive está trabalhando lá conosco, a nossa colega, a doutora Elaine Bida, que foi coordenadora de saúde mental aqui, ela foi chefe do Hospital São Vicente de Paula, foi coordenadora de saúde mental aqui de Brasília, também palestrou para a gente. Nós temos também a coordenadora no Ministério da Saúde, de Saúde Mental, também a doutora Dilma, teve a oportunidade de nos palestrar. Esse ano também nós tivemos a oportunidade de ter a doutora Cristiane Fad, professora que trabalha há mais de 20 anos, focada exclusivamente em segurança pública, instrumentos de avaliação, e 2 majores da polícia, que inclusive um ganhou um prêmio, o doutorado dele, e o outro inclusive é orientando da própria professora Cristiane Fayad, né? Então, a partir daí, a gente teve esses 2 seminários, e nós estamos fazendo medidas de atendimentos, de o que a gente estava, nossas ações. A gente tem feito isso de forma estatística até para mostrar o seguinte, né? Quanto mais a gente avança, que impacto prático nós temos isso? Não é à toa que nós estamos caminhando para o 4º mês, a gente está quase aí já, semana que vem a gente já fecha essa semana, 0 ocorrência. Então, eu acredito que é uma grande vitória, é um grande trunfo, igual a senhora bem colocou. Não é uma vitória do CAPS, é uma vitória da Diretoria da Assistência à Saúde, é uma vitória do nosso Departamento de Assistência ao Pessoal, é uma vitória do Comando Geral da Corporação, é uma vitória de toda a polícia, é uma vitória de todos nós, porque é união são várias mãos, vários braços trabalhando juntos, justamente para a gente atingir esse grande objetivo. E o nosso companheiro que está lá na ponta, o comandante que está lá na ponta, que está sendo melhor conscientizado. A última quinta-feira mesmo, nós estávamos fazendo, em decorrência do Setembro Amarelo, dentro das nossas ações desse mês, vamos dizer assim, uma edição diferente que a gente fez, além da roda de conversa do efetivo, uma roda de conversa com o comando e com seu staff, uma roda de conversa com o efetivo, e levamos o nosso consultório itinerante para fazer atendimento aos policiais que quisessem ser atendidos lá naquele dia, que foi na última quinta-feira, né? Até agradecer a Coronel Estefânia pela recepção, ela se mostrou bastante solícita, inclusive abriu o campo para a gente chegar lá no 9º Batalhão de 26º, que é do mesmo CPR, né? Eu diria, doutor, que essa experiência, toda essa logística, né, toda essa estrutura dos últimos anos, né, principalmente no comando da Coronel Ana Paula, e aí eu tô colocando isso porque é verdade, né? Então, quando ela assumiu, ela já falou nas primeiras conversas dela que queria dar uma ênfase na saúde mental. Até a gente conversou, que a gente estava ali falando, na nossa clínica, implementando algumas ações na nossa clínica. E aí eu queria falar também essa estrutura conciliada, né? Esse corpo de profissionais, né? Que fizeram, né? Que vieram, né? Feito esse convênio, né? Com a secretaria, com a própria secretaria, né? De saúde,
E nós temos também um instituto, né, o Instituto Superior de Ciências Policiais, onde, né, esses oficiais que você citou aí, esses grandes profissionais, liderando, né, fazendo pesquisas, né, renomadas, e eu acho que tem tudo para daqui a... que a gente tem que pensar no futuro, né, doutor? Daqui a 4 anos, daqui a 5 anos, como vai estar a saúde mental dentro da Polícia Militar? Já com indicadores, né? Eu sou bem otimista, né? Né? Porque tem toda uma estrutura e tem um instituto, né? Onde se pode, né, tabular esses dados e dar o melhor direcionamento nas estratégias da corporação. Você vê assim também? Sem dúvida, comandante. Assim, é com grande orgulho que nós temos, por exemplo, teve o Major Fagner e o Major Guilherme, nós tivemos a honra de ouvir a palestra dos dois. Dentro de breve eles vão estar assumindo os postos estratégicos da corporação. E outros também oficiais que são brilhantes que participam da corporação. Daqui a pouco eles vão estar em pontos estratégicos. Imaginam a qualidade de comando que eles vão ter, né? Eu não tenho dúvida que a corporação vai para um outro patamar, que eles passaram por toda uma preparação. Então, eles fizeram doutorado, tem toda a parte da métrica, de utilização de instrumentos, ou enfim, do dado científico, né? Então, é a polícia atuando de um meio científico, não no achismo, né? Mas qual o instrumento com melhor evidência. Então, por isso a ciência está embrenhando dentro da polícia militar. E, sem dúvida, os gestores bem preparados, nós vamos ter uma polícia que nós não podemos nem imaginar em termos de qualidade, onde que a polícia pode chegar, mas com certeza muito melhor do que atualmente, né? Agora, doutor, eu quero aproveitar essa fala do senhor em relação aos gestores, aos comandos e aos staffs mais bem treinados. Eu gostaria de saber o seguinte: ninguém comete um suicídio de uma hora para outra. Há sinais, né? Eu gostaria que o senhor falasse assim, brevemente, aos comandantes e aos staffs, quais são os sinais que eles precisam ficar alerta nas tropas, dentro dos batalhões? Como o senhor falou, vocês estão fazendo esse trabalho de batalhão em batalhão, né? A comandante-geral quer que esse trabalho seja feito lá na ponta, ótimo. Mas, assim, quais são os sinais, aqueles assim, que eles não podem deixar passar? De que realmente, olha, aquele meu policial ali está precisando de apoio e, de repente, não pede. Excelente a pergunta. Em muitas palestras que eu tenho a oportunidade, né, de falar, eu digo assim, eu não gosto nem de ficar falando nomes de diagnósticos. Por quê? Porque eu sei que a pessoa que sai da palestra, para passar 1 minuto, esqueceu tudo. Eu gosto de dizer o seguinte: no dia a dia, eu sou comandante, se eu noto um policial que sempre teve cuidado com a farda, às vezes o cuidado é sutil, está com descuido da farda, está com descuido do horário, está com um comportamento mais isolado, um pouco mais ríspido, está indo com muita frequência na corregedoria, é um policial que desperta alerta. Porque a gente não precisa dar nome. Se é um transtorno depressivo maior, se é um transtorno ansioso, se é um transtorno de pânico, se é um transtorno de ansiedade generalizada, a gente não precisa dar nome, até porque isso é um preciosismo que só cabe aos técnicos. Porém, eu como comandante, um grande gestor de recursos humanos, que é oficial, um grande gestor de recursos humanos, esses pequenos sinais do comportamento. Às vezes o policial chega mais cabisbaixo, chega mais isolado, chega mais irritadiço. Um policial que sempre teve um cuidado com a sua aparência, com a sua farda, chega já parecendo que está um pouco mais desleixado. Esses são sinais para chamar o policial, fazer um convite para ele: você não gostaria de conversar com um psicólogo lá no CAPES, ou o dia que o consultório itinerante estiver aqui, dar uma conversinha com um profissional para ver se seria o caso de ter um apoio, ou se a gente não só pensar em termos de CAPES, de capelania, de conversar com a equipe da capelania. Então nós temos, ou ainda se for o caso, que atualmente o policial pode ligar numa clínica e ele ir diretamente na clínica sem nem precisar ir no setor policial, sem encaminhamento. Hoje está muito fácil. E pensando, assim, vamos procurar a CAB também, vamos procurar a CAB. A CAB tem uma unidade de saúde mental, nós temos aqui todo também um aparato para poder ajudar a nossa comunidade. Então, o oficial é esse empurrão, esse pontapé fundamental, que é igual o Francês colocou muito bem. Um incidente grave, igual uma tentativa de autoextermínio, não começa do dia para a noite. Ela é processual. A gente diz que ele é insidioso. Ele é gradual e vai evoluindo e piorando ao longo do tempo. E pequenos sinais já pode ser aquele clique que a gente pode despertar, já para estar encaminhando o policial. E não colocando, isso não é nada. Tudo começa pequeno, lembrando que nós estamos num contexto de muita tensão, de muita pressão, e o policial já pode estar em sofrimento há muito tempo, e às vezes isso aí já pode ser o pito, né?
a manifestação de alguém que já não está pedindo assim, socorro, 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 me ajude. E às vezes ele não verbaliza, mas manifesta no comportamento. Pode ser a dica que a gente pode estar tendo para estar caminhando esse companheiro e estar encaminhando esse policial para ajuda. Que maravilha, porque o corpo fala, né, doutor? Doutor, e então deixa só para a gente reforçar aqui para a grande massa, né? Nós temos os profissionais que o senhor já falou lá dentro do CAPS, dentro do centro médico. Nós temos também clínicas que são credenciadas de psicologia, que hoje não precisa nem só chegar lá e saber que está credenciado, não precisa de autorização nem nada. Coronel, desde o dia 18 de abril, assim, para qualquer consulta na Polícia Militar, o que basta? Ligar na clínica, eles só vão verificar pelo sistema que a gente chama Esculapio se quem está demandando é beneficiário do sistema de saúde da Polícia Militar, confirmou, já marca. Então, realmente tem melhorado bastante. Isso já... Porque como é que era antes? Por exemplo, quero uma consulta com um psicólogo. Tinha que ir lá no setor policial sul, tinha que pegar uma guia. Agora não, basta ligar na clínica, confirmar que realmente é o beneficiário e deixar sua consulta marcada. E chegando no dia, vacinar a guia. Não tem burocracia. Sem burocracia. E nessas clínicas, doutor, atende também os dependentes? Sim, comandante. Nas sim. credenciadas, né? Sim. Nas credenciadas. As credenciadas atendem os dependentes, pensionistas, o nosso público da reserva remunerada, nossos reformados, atende todos os beneficiários do sistema de saúde da polícia. Que maravilha. Ele não precisa se expor, se ele não quiser. E ele também não precisa ter burocracia, tá fácil. Facilitou bastante, né? Nós evoluímos bastante. O se expor, a gente, né, ela tem razão nisso, porque a gente, né, nós somos gestores, eu não sou profissional, mas a gente vai entendendo que os policiais, às vezes, principalmente o pessoal da ativa, assim, é uma impressão que eu tenho como gestora, né, e que a gente está avançando bastante com a clínica, é de que às vezes ele tem medo de expor o problema, até um colega saiba. E aí, doutor, aí eu vou juntar com outra situação que a gente observa aqui, tá? Que é o medo de perder o porte de arma. Porque se perder o porte de arma, ele não vai tirar o voluntário, né? E o voluntário hoje, né, nós estamos falando aqui, né, infelizmente, né, não sei se felizmente ou infelizmente, mas o voluntário hoje, ele não é exceção, é a regra. Né? Porque o policial já vai computar a quantidade de voluntários ali no seu mês, né? É uma renda dele para a família. Então, a gente nota isso. E o senhor também percebe essa questão às vezes o policial deixa de pedir ajuda por causa dessa outra situação, porque hoje a gente, como gestor, tem que dizer também, olha, policial, nosso salário está bem defasado. E, comparando com todas as unidades da federação, talvez o de praça, que é o início ali, deve estar no 8º, 10º. De oficial, lá na ponta, deve estar o 14º, 15º, entre todas as unidades da federação. Brasília é uma cidade muito cara mesmo. E, ultimamente, todo mundo, né, sente a diferença quando vai ao mercado. Então, tirar R$1.000, R$2.000, R$3.000 desse vencimento do policial, ele pensa 2 vezes, às vezes, para pedir ajuda. O senhor percebe isso também? Excelente, espetacular posicionamento, coronel. Assim, essa é a nossa talvez maior demanda. Esses dias eu estava comentando até com outro oficial que a gente tem 2 fenômenos. Tem o fenômeno da simulação e da dissimulação. A simulação é a gente inventar a doença. Eu vou falar isso pela minha experiência e justamente conectando com o que a senhora colocou. Eu não vou dizer que não acontece, mas é excepcional. Agora, o que é mais comum? O fenômeno da dissimulação. Está diante de mim. Por que você está aqui? Não sei por que eu estou aqui. Eu não faço a menor ideia. A minha vida está ótima. Não sei nem por que eu estou aqui. Mas, infelizmente, é em decorrência do que a senhora acabou de colocar. De que o voluntário, para muitos policiais, tem policiais que chegam a tirar 10 voluntários no mês. Isso realmente não é mais o extra. Faz parte realmente do orçamento, da vida financeira do policial. E, por outro lado, também o que eu estimulo até para ajudar nessa desmistificação, lembrando o seguinte, que não é qualquer intervenção na área de saúde mental que vai restringir o porte de arma. Só citando um exemplo. Ótimo. Uma consulta psicológica. Eu estou fazendo minha psicoterapia, meu tratamento psicológico. Restringe meu porte de arma? Não. Não tem por que restringir. É um tratamento psicológico. Que é até o contrário. Se você fizer seu tratamento psicológico, você vai evitar de restringir seu porte de arma. Então, aquela coisa de dizer, eu não vou procurar
nenhuma assistência na área de saúde mental, porque isso pode me prejudicar no meu porte de arma, pode me prejudicar ao pegar o meu voluntário. É justamente o oposto. Se a minha demanda no momento é psicológica, o que isso demonstra? Que não está grave o suficiente ao ponto, por exemplo, de eu precisar usar um medicamento. Prevenção. Então, é uma prevenção. E você está tendo um autocuidado justamente de evitar a progressão desse adoecimento. Então, isso não vai mexer em nada no porte de arma do policial. Agora, por outro lado, se a gente for ver mesmo a assistência psiquiátrica, mesmo indicação de medicamento, não é todo medicamento que restringe o porte de arma. Depende do medicamento, depende da dose, depende da gravidade da doença. Numa das palestras, eu acho que foi até no ano passado, no primeiro Congresso de Saúde Mental, alguns policiais questionando. Então se eu usar remédio, o meu porte de arma vai ser restrito? Não. O que restringe seu porte de arma, muitas vezes, não é o remédio, é a gravidade do adoecimento que o policial vive naquele momento. Às vezes o policial está com uma depressão grave, aquela depressão pode fazer com que ele use o próprio armamento dele para tirar a própria vida. Às vezes o policial está tão ansioso, tão angustiado, que pode fazer de forma precipitada, fazer disparo de uma arma de fogo e lesionar um terceiro. Então ele colocar a si próprio e terceiros em risco. Então é a gravidade da doença, não é o medicamento em si. Tanto é verdade que quando o policial está estável, medicado, o porte de arma dele é retomado, medicado. Então, agradeço a Coronel, agradeço a Cá por essa oportunidade para a gente estar desmistificando essas coisas. A gente sabe que tem mitos correndo aí nos corredores, nas corporações, nos batalhões. Por exemplo, às vezes a impressão, doutor, é só, se eu for psiquiatra, ele vai suspender minha porte de arma. Não é? É um mito. E, na verdade, a prova diz que tem muito policial. É claro que o policial, muitas vezes, não vai falar isso para evitar a exposição. Isso é uma questão de fórum íntimo e ele não vai ficar falando isso para qualquer um. Mas, assim, tem muitos policiais que estão estáveis, que estão bem psiquicamente, porque estão medicados. E por que restringir o porte de arma? Se o medicamento não causa sedação, se o medicamento não causa redução de reflexo, não tem motivo para isso. Então, ao contrário, até o medicamento previne do policial ter uma crise, previne do policial adoecer. É justamente o oposto, né? Então, uma coisa é certa, o tratamento vai ser sempre, vai prevenir de ter o porte de arma restrito. Esse é o lema. Essa tem que ser a lei. Essa tem que ser a ordem correta das coisas. E não ao contrário, eu buscar o tratamento vai me prejudicar. Obviamente, numa situação de crise, como forma de proteger o policial, de proteger a comunidade, proteger a corporação, por um tempo isso vai precisar acontecer. Mas não é eterno, não é uma sentença. Não é uma vez fui medicado, agora vai ser o resto da minha carreira. Então, a minha vida acabou. Não. Isso é temporário, é só o momento de crise. Isso. Em quadros agravados, né? Quadros agravados. Quadros agravados. Excepcional, doutor. Precisa dizer mais isso, porque aqui a gente ouve muito isso. Não, né? De correr do psiquiatra, porque é o porte de arma. Então, o senhor falou, né, o que precisa ser dito nos quartéis. E aí eu vou até me estender um pouco sobre o consultório itinerante. Gostei, vou copiar, hein, doutor? Porque eu acho que aí no consultório itinerante, você monta uma equipe multidisciplinar, é isso? Ou vai só a psiquiatria para os quartéis? Porque às vezes o quartel é distante, a pessoa tem até preguiça de vir, né? E eu falo isso porque a gente está ajudando também Braslândia. Fizemos um convênio com o G16, colocamos um psicólogo lá, numa parceria, para atender os familiares, porque é muito longe mesmo. E eu gostei desse projeto aí. Itinerante. É verdade. Vamos copiar. Você poderia falar mais dele? Sem dúvida, comandante. Assim, o consultório itinerante assim, é um consultório bastante, assim, como é que se diz assim, a altura da polícia militar. Um consultório muito bonito, muito confortável, climatizado. E, nossa, lá, quem que atende no consultório itinerante? Muitos policiais nossos, PTTCs, então são policiais bastante experientes, graduados em psicologia, ou têm uma formação na área de saúde mental. Eles fazem esse acolhimento, fazem essa escuta e a partir daí ele faz uma orientação. O policial, a partir desse momento, ele já sai de lá com consulta marcada. E até aproveitando, assim, Coronel, a oportunidade no consultório itinerante, lembrando que as nossas colegas do SESC, muitas fazem teleconsulta. Então, muitas vezes, assim, foi muito bom a senhora lembrar, assim, policiais que moram em Braslândia, Planaltina, região da Santa Maria, essas regiões que são um pouco mais distantes. Então, muitas vezes, esse primeiro contato com o nosso consultório itinerante já pode sair de lá com a consulta marcada. E nessa consulta, a partir desse momento, pode fazer uma teleconsulta, um acompanhamento todo de forma virtual. Online, né? O que nós queremos fazer é facilitar. Nós sabemos que vamos usar a tecnologia a nosso favor. Então, se a tecnologia está disponível,
é legalmente permitido pelos nossos conselhos. Então, tem toda a questão da Lei Geral de Proteção de Dados, que hoje nós temos tecnologia para blindar a questão de sigilo, da tramitação de dados. Por que não utilizar a nosso favor? Então, a corporação já está utilizando. Muitos dos nossos psicólogos estão utilizando, nós utilizamos. Então, nesse consultório itinerante, nós temos uma escuta qualificada, um policial graduado em psicologia, geralmente quem está participando é um policial nosso PTTC, devidamente qualificado. Então, ele faz essa escuta e, tendo demanda, ele já sai de lá com a consulta marcada, inclusive. Copia, Vou Coronel, copiar. copia. Consultora. Tô anotando tudo, tá? Cabe saúde mental itinerante. Tô copiando. E é até bom falar de CAB Saúde Mental, doutor, porque assim, nós temos vários benefícios, mas um que deixa a gente bem orgulhosa é a nossa clínica CAB Saúde Mental. Porque assim, quando a gente está na ativa, como comandante de unidade, e meus 3 últimos anos já tenho 10 anos na reserva, né? Em escola, e eu via isso nos meus colegas também, Fran, a gente não tinha muito tempo, às vezes, de enxergar dentro da farda ali um homem, uma mulher com sofrimentos, né? Não é porque você não quer, é que às vezes as missões são tantas que você não consegue ver isso. E eu sou outra pessoa hoje, depois que eu vim para a CAB, porque a gente passou a ter mais tempo de enxergar isso mesmo. Olha, chega uma pessoa ali, às vezes, chegava até no jurídico, né? Os advogados chegavam assim, coronel, a gente está sendo psicólogo, né? Tem pessoas que chegam aqui, às vezes, com problemas seríssimos, um sofrimento, e às vezes desaba, né? Foi acendendo a luzinha. Não, nós precisamos agir, nós precisamos chamar aqui um psicólogo, que começou com uma. E foi nessa ideia de enxergar, né, que dentro da farda tem um homem ou uma mulher com sofrimento, que a gente hoje tem uma clínica de saúde mental. Começou com uma psicóloga, hoje nós estamos com 5. Temos orgulho em dizer que temos um termo de cooperação técnica com a Polícia Militar lá no RPMON, que é outro projeto lindo. Estava lá no sábado, né, participando do campeonato adaptado, que cada criança com aquelas necessidades que ganha um pouquinho diário já é uma diferença enorme na vida delas. Nós temos uma psiquiatra, então já vamos contratar mais um período. Nós temos fisioterapia e nós temos uma clínica médica, que a doutora Estela veio até no momento que, ali em 2020, da pandemia. A gente ficou assustada que vários policiais nossos morreram ali no Maria Auxiliadora, também os parentes, que, claro, as pessoas de maior idade, com comorbidade, que, né, faleceram ali, muita gente nesse período. E aí a gente perguntou assim, olha, vale lá para trás também, quando a gente perguntou, uma associação grande como a CAB, o que ela deve fazer? Então vamos buscar. E começou com esse serviço de psicologia, e hoje nós temos uma clínica toda redonda, tudo certinho, com responsável técnico, com esse olhar, né, de acolher o policial, em primeiro lugar, o associado, e também os familiares, porque a gente faz essa frente muito forte, que às vezes, por algum motivo, a polícia não consegue atender. Mas eu sempre deixei muito claro, até para a coronel Ana Paula, que ela gosta muito do tema saúde mental, de que nós estamos aqui, as associações têm essa importância muito grande, no sentido de ajudar a corporação. E no contexto da saúde mental, a gente tem feito a diferença, pelo número de atendimento, pela seriedade e pelo retorno que a gente tem. O senhor também veio assim, embora o senhor já tenha falado, da importância das entidades associativas caminharem juntas com a nossa corporação? Sem dúvida, coronel. Inclusive, assim, mais uma vez, eu acho que a gente tem que estender e agradecer, assim, gratidão por anos de parceria, por anos de ajuda. Em nenhum momento, nunca, assim, que nós batemos aqui a porta da coronel Maria Costa, ela nunca nos negou qualquer ajuda. Então, assim, historicamente, o CAPS, o antigo caso, que depois foi por um tempo CPQV e depois virou CAPS, assim, nós tivemos sempre apoio logístico, apoio nos eventos, todo o tempo. E, sem dúvida, o apoio que a CAB tem prestado à comunidade, assim, é imensurável. E é um campo, assim, que quanto mais, assim, foi surpreendente. Eu estava conversando com as psicólogas do nosso acordo de cooperação técnica, com o Tratado do SESC, elas, em julho do ano passado, elas desesperadas. Eu preciso de policial para atender, preciso de policial para atender. Era 30% só de atendimento e elas com um tempo muito ocioso. Já chegou dezembro do ano passado, estava com 90% de ocupação. E hoje nós estamos com a fila de espera de 30 dias. Então,
A impressão que eu tenho é que quanto mais a gente ofertar, parece que é pouco, né? Mas é nisso que eu vejo assim, as associações de classe atuando para nos ajudar, para nos apoiar, e nós temos que trabalhar de forma integrada, e é sempre da parte da CAB, nós tivemos, sempre o apoio foi restrito. Então, para os nossos eventos, para as nossas ações, e por uma etapa até colaborando com o nosso próprio efetivo. Senão a gente, por exemplo, nós sempre tivemos 2 braços assistenciais programas, e quem tocava esses programas eram psicólogos, assistentes sociais e psicopedagogos contratados pela CAB. E, assim, só gratidão, Coronel. Gratidão, e assim, não tem como a gente dimensionar o apoio da CAB para a comunidade, para o policial e para toda a comunidade. Ficamos felizes em poder ajudar. É o que eu falei para a Coronel Ana Paula. Nós só queremos ajudar. E eu acho que o grande objetivo de qualquer associação, entidade de classe, é ajudar a corporação. A corporação, às vezes, não dá conta de fazer tudo, doutor. Às vezes, não dá, é muita gente. Em torno de 70 mil pessoas ali, entre todo mundo, veteranos, né, ativo. E a gente tem que ajudar, sim, porque a corporação não dá conta de fazer. Cada vez que a gente ajuda um policial, ali agendando na psicologia, na psiquiatria, ou o familiar dele, né, sobra vaga lá na polícia para outro, né, porque realmente demora a estruturar. E eu fico feliz em a gente avançar no falar, avançar no agir em saúde mental, que sei que está em voga em vários, né, no Brasil, né, de uma maneira geral, nas instituições, principalmente na segurança pública. A gente está quebrando esse tabu, não está? A gente está quebrando esse tabu de tem que falar mesmo, e hoje a comandante-geral fala, né? Os dirigentes falam, o olhar é diferente, às vezes, como o senhor falou aqui, de observar os sinais e não mais ser rotulado, né? Colocar para o policial que ele não é super-homem, que ela não é a super-mulher, que a gente tem toda uma estrutura de profissionais, né? E hoje a Polícia Militar realmente está de parabéns, a Coronel Ana Paula está de parabéns, os dirigentes, e eu fico cada vez mais feliz em poder ajudar. E aqui na CAB a gente só ajuda mesmo, caminha ajuda. Vamos fazer a nossa caminhada agora, sábado, é uma caminhada mais para enaltecer o serviço da clínica, quem está próximo ali do parque, e chamar a atenção para a valorização da vida, né? De dizer, olha, a Polícia Militar tem toda essa estrutura consolidada, mas nós estamos aqui caminhando também junto com a Polícia Militar para dar esse suporte. É isso que eu falo, a gente tem que, né, servir sempre. As entidades de classe, as associações têm esse papel de caminhar juntas com a Polícia Militar. Agora, sabe o que eu acho importante? Doutor, por favor, faça um convite, porque foi o que a Coronel acabou de falar, né? Está sendo normalizado, estão se falando mais, estão se quebrando o tabu pela informação. Faça um convite, então, para os policiais militares da ativa e os veteranos também, para cuidarem da sua saúde, assim como a gente cuida da nossa saúde bucal, né? Da nossa pele, do nosso cabelo, que cuide da saúde mental deles também. E aí, doutor, só para complementar, já com a visão do que ela colocou muito bem, dentro do Setembro Amarelo, né? Que é um meio de valorização da vida. Então, o senhor tem toda aqui essa câmera aqui atrás para falar para os policiais. Eu achei super interessante essa coisa do porte de arma, né? Que realmente é um mito, e desse cuidado que as pessoas têm que ter, buscar ajuda, e que hoje a corporação tem todas as condições de atender nossos policiais, todos que queiram. É verdade, né? Então, dentro do Setembro Amarelo, uma das programações, uma das ações que nós estamos fazendo fazendo uma atividade de conscientização e vivência junto com os estudantes do Colégio Militar Tiradentes. E uma turma de ensino médio, eu estava lembrando para eles uma propaganda antiga que dizia bem assim, era de uma marca chamada Pirelli, que dizia assim, que não adianta nada velocidade sem controle, que não adianta nada um alto QI se você não tiver autorregulado, não tiver uma boa qualidade de consciente emocional, né? O tal do QE, né? Então, a questão da nossa autorregulação, da autoemoção, isso já é claro, é consenso. Hoje, um cuidado da emoção nos leva não só a gente nos blindar de adoecimento, mas também a gente ter alta performance. Eu quero ter melhor foco, melhor concentração, eu quero ter melhor memória,
eu quero atingir melhores resultados, eu quero ter um relacionamento melhor com meu cônjuge, melhor com meus filhos, melhor com meu vizinho, melhor com a minha família, melhor com meus pares, melhor com meu chefe, melhor com meus pares, melhor com os meus subordinados. Então, hoje, assim, o cuidado da saúde emocional é uma questão para a gente, assim, primeiro de sobrevivência e segundo para a gente estabelecer bons vínculos, bons resultados com a vida como um todo. Então, aqui, aproveitando essa oportunidade que nós estamos no mês de promoção à saúde emocional, no mês de promoção à vida, esse é um convite, né, que a gente sempre faz, o seguinte, que ninguém precisa nascer sabendo, nenhum de nós nasce sabendo. E a gente nasce com os nossos referenciais, os nossos ancestrais, mas a gente tem muito a aprender. A psicologia como ciência é um campo tão vasto e tão rico, que a gente, assim, por mais que tenha o maior estudioso da área, mesmo assim não vai saber tudo. Mas um pouco que a gente souber pode fazer uma diferença muito grande para a nossa vida, para a vida do nosso próximo. Seja ele que dimensão, uma coisa mais íntima, igual um cônjuge, ou algo um pouco mais distante, igual um colega de trabalho, ou um vizinho, alguém da comunidade, alguém que nós vamos prestar assistência, vamos prestar um serviço para a nossa comunidade. Então, é um investimento que a gente faz. E eu acredito que daqui a uns tempos vai ficar obrigatório. Da mesma forma que a gente tem no meio militar, nós somos obrigados a fazer o periódico, vai ser obrigado a trazer a carteirinha de terapia. Cada um vai ser obrigado. Tipo um TAF. Tipo um TAF, o TAF é boa. Porque isso traz uma diferença, um input na qualidade de contato consigo próprio, com o meio muito grande. E que é assim, quem passa por pessoas que têm essa oportunidade de fazer esse acompanhamento, vamos dizer, esse tratamento, que se dão essa oportunidade, é outra dimensão do ser humano, a gente sabe disso. Não é a gente viver no mundo de poliana, a vida não tem problema, não é isso. Os problemas vão continuar existindo, que isso faz parte da vida. A questão é, a gente vai ter mais ferramentas para lidar com as agruras, dificuldades da vida e sempre se reerguendo, saindo em pé, firme, olhando em frente, seguindo o nosso propósito. Maravilha. Muito bem, muito doutor. Bom. Então, doutor, eu já admirava o senhor. Admiro mais ainda depois dessa nossa conversa. Como é bom uma pessoa que se vê, se observa, se trabalha, né? Exatamente. Que assim, acho que consegue observar, ver o mundo e ajudar os outros, né, doutor? Eu sou um exemplo disso. Com certeza. E aí, já encerrando nossa conversa aqui, e vai estar no nosso YouTube, né, aí para nossos associados e familiares, e dizer que fico feliz mesmo como pioneira, como uma integrante da primeira turma de mulheres, ver a questão da saúde mental tão evoluída, tão levada a sério, tão priorizada, né, pelo comando da corporação, pelo o chefe de departamento de saúde, por você, que é, né, o profissional, né, especializado para atender, o chefe do CAPES, para atender nossos policiais. E feliz com essa estrutura, né, de uns 2 anos para cá, em todos os sentidos de logística, de ter essas iniciativas de ir até o quartel com um consultório, né, itinerante, que eu vou copiar. Isso. Então, assim, e também me colocar à disposição como presidente da CAB, dizer da nossa alegria, do nosso orgulho de ter a CAB Saúde Mental ajudando a família PMDF, caminhando junto com a nossa corporação. Afinal, a gente trabalha para a família PMDF. E o sentido de nós, todos, né, nós dirigentes, colaboradores, é enxergar que você faz a diferença como associação, né? De caminhar junto com a corporação, fazer essa diferença, acolher, a gente fala muito no acolher, no ouvir os sofrimentos, colocamos lá, Clínica CAB Saúde Mental, de cuidado e proteção à família PMDF, é esse norte que a gente tem, que a gente quer chegar cada vez mais forte de mão dadas com a Polícia Militar. E muito honrada em conhecer um pouco mais, né, inteligente, super inteligente, preparado, doutor Rodrigo, saber que a família PMDF está em boas mãos, doutor. Muito obrigada por essa oportunidade. Aí, para suas considerações finais, se quiser deixar algum telefone, faça as suas considerações. Eu quero dizer que eu também estou encantada em ter conhecido o senhor, viu? Parabéns. Agradeço, vocês são muito gentis, né? Muito gentis, né? Não, verdade. Deixa eu aproveitar só passar o nosso do SBS, que esse número é importante. Sim. Porque esse número é 24 horas, é nosso telefone funcional. E deixa eu só pegar aqui. Que é importante, passando, né? não, Porque, assim, é fundamental. Eu preciso, então, numa emergência aqui, para onde eu ligo, né? Porque às vezes tem isso mesmo, doutor. Às vezes até quando... Maravilha. Digamos que um policial tá numa crise de pânico no meio da rua. Aí ele liga para esse número, é isso, doutor? Isso. E é interessante que dentro dessa equipe,
sempre tem um policial que é graduado em psicologia. Então, o número dado nosso da seção de bem-estar social é 9618 0618-0241. Que é o Repete número. de novo, por favor, doutor. 9618-0241, que é o número da nossa SBS. Esse número é 7 dias da semana, 24 horas por dia. Então, sempre vai ter a equipe sempre é de 2. E um dos policiais é graduado na área, é graduado em psicologia. E, assim, qual a vantagem? O que aconteceu esse final de semana? Esse final de semana me ligaram, assim, perguntando, tá uma situação de crise, para qual clínica eu encaminho? E a pessoa não sabia que nós estamos, por exemplo, com 3 credenciamentos, nós tínhamos 1. Então, nós triplicamos, então estamos com 300% mais clínicas de atendimento. Interessante que agora a gente está com uma na região sul, uma na região norte da cidade e outra na parte oeste, que é a boa parte da nossa população habita, então a gente está bastante pulverizado, para não ficar muitas vezes um familiar, um policial muito distante da sua família. Sair lá de Planaltina e ter que ir lá para Taguatinga. Isso, então está muito bom. Então, estrategicamente, nós estamos servidos geograficamente de clínicas, uma norte, outra oeste e outra sul. E muitos policiais desconhecem. Então, essa seção, por exemplo, ela presta devida orientação, o como encaminhar, para onde ir, qual contato fazer. Então, muitas vezes as pessoas podem achar assim, informação é pouco. Mas uma informação pode salvar uma vida. Com certeza. Uma informação correta e adequada. Tem situações que às vezes os policiais imaginam bem assim. Tem como vocês fazerem uma remoção? A remoção nós não fazemos, mas orientamos quem possa fazer com segurança técnica, tanto para a equipe quanto para a pessoa que está sendo assistida. Maravilha. Então não é sair desesperado pegando a pessoa, colocando uma viatura com risco de capotar uma viatura no desespero, aí em vez de uma vítima tem 2, 3. Então, nós temos que fazer tudo com zelo, com cuidado. A gente tem toda a parte técnica, ética, a gente tem que estar também zelando para a gente fazer um trabalho de excelência. E que mensagem o senhor deixa aí para toda a família PMDF? Então, assim, aproveitando nosso Setembro Amarelo, então, assim, vamos, nossa comunidade, nos cuidar. Eu digo isso, vamos nos cuidar, que quanto mais cuidado, lembrando daquilo de uma metáfora da casa, né? Uma casa, se a gente deixa sem cuidado, se a gente vai lá, a gente não rega o jardim, se a gente não pinta a casa, se a gente não faz, se a gente não conserva de forma periódica, essa casa deteriora. Então, da mesma forma somos nós, nosso corpo, nossa mente, o nosso cérebro. Então, vamos procurar ajuda. Não ajuda porque eu estou doente, ajuda porque eu preciso estar melhor. Preciso estar melhor para o próximo, seja esse próximo, seja ele um cônjuge, um filho, um familiar, ou um colega de trabalho, ou um vizinho. Eu mereço estar bem e mereço estar bem para o próximo também. Acho que esse é um grande desafio, um grande incentivo que eu deixo para todos. Né? Muito obrigada, doutor, pela presença. Agradeço, comandante. Muito obrigado. Muito obrigada. Muito obrigado. 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 Eu que agradeço. Gratidão. Agradeço, gente.